Meu nome é Celito e eu gostaria de estar com você por uns breves minutos. Então, trabalho com filosofia e com sociologia há 30 anos. Nesses 30 anos trabalhando com filosofia e sociologia, eu percebi que o tema da redação, que todo ano cai no Enem e em outros vestibulares, é sempre um tema que você pode inscrever em 7 eixos possíveis. Qualquer que seja o tema da redação, ele só é possível dentro desses 7 eixos. Então, o que você precisa saber? Quais são os 7 eixos? Esses 7 eixos, eles são os eixos em torno dos quais filosofia, sociologia, história, quer dizer, as ciências humanas e sociais trabalham. Então, se você está preocupado em ter uma formação boa em filosofia, em sociologia, em história, em geografia, o que você precisa saber? Estruturar toda a matéria, estruturar todo o conteúdo programático em 7 eixos. Então, se você souber organizar tudo nos 7 eixos, você compreende de uma maneira complexa, de uma maneira holística, de uma maneira integral toda a matéria. E aí, na hora que vier a questão da temática da redação, você conseguir identificar de qual é o eixo e tendo já desenvolvido estratégias argumentativas de cada eixo, você está no caminho da nota 1000 da redação. Então, qual é a primeira coisa que tu tens que saber? Quais são os 7 eixos? Segundo, identificar o tema da redação dentro do eixo. Vamos então à nossa dica, a primeira dica de hoje. A dica é conhecer os 7 eixos. Vamos nessa? Primeiro, eixo, condição humana. Então, condição humana é o ser humano, é o eixo antropológico. O que é eixo antropológico? Então, por exemplo, se o tema da redação for, por exemplo, sobre violência, você pode perfeitamente trabalhar argumentativamente o tema da violência dentro do eixo da condição humana. Dizendo, por exemplo, como fala Thomas Hobbes, o homem é naturalmente o lobo do homem. Ou como Freud vai falar na psicanálise, os homens são naturalmente seres agressivos. Então você percebe? O tema da violência pode entrar aqui. Mas também o tema da violência, ele pode entrar, por exemplo, no eixo 6. Porque o eixo 6 são direitos civis. E um direito civil, por exemplo, é o direito à liberdade de ir e vir, a liberdade de pensamento, a liberdade de palavra, a liberdade de fé, de crença, de religião, a liberdade ideológica. Então, por exemplo, o tema sobre intolerância, né, e discursos de ódio nas mídias, nas redes sociais, intolerância, ódio, violência, preconceito, racismo, todos esses temas, eles podem entrar tanto em condição humana quanto em direitos civis. Então, se você tiver uma boa argumentação dentro de cada eixo, quando se identifica, você já tem estratégia argumentativa elaborada previamente. Fica mais fácil adaptá-la em seguida. Então, um eixo, condição humana. Segundo eixo, ética e política. Então, dentro do eixo condição humana, são vários e vários e vários subtemas. Pode ser 20 subtemas. Num outro momento, a gente vai desenvolver isso. No nosso curso de redação, a gente vai desenvolver isso com mais calma, com mais vagar. Agora, é uma dica, tá? É para você conhecer a possibilidade de você poder se organizar. Agora, eixo ética e política. Cara, quantos temas de redação são possíveis dentro do tema do eixo ética e política? Pega o tema, por exemplo, da corrupção. Cara, é o tema de ética e de política. Então, você precisa pegar só esse tema. Ou vamos pegar outros temas de ética e política. Você pensa a falta de representatividade política. Olha a crise da democracia. Cara, isso é um tema de redação. A crise de representatividade política na sociedade democrática brasileira. Você votou num cara e o cara não está nem aí para você. Então, pensar um tema de ética política. Então, um tema, por exemplo, como eleições. O tema ligado com corrupção, com impunidade. São todos temas éticos e políticos. Então, você sabendo argumentar dentro do eixo, você traz o tema para o eixo e você desenvolve algo muito mais abrangente. Eixo 3,
conhecimento, ciência e tecnologias. Então, você viver, por exemplo, num mundo marcado pela ciência e pela tecnologia, com todas as questões ambientais. Vamos imaginar um tema possível. Ciência, tecnologia e meio ambiente. Então, toda a discussão ligada ao meio ambiente, preservação ambiental, aquecimento global, tudo isso você pode trabalhar dentro do eixo ética e política, porque se refere a decisões políticas, então você já tem uma argumentação, ou você pode trabalhar dentro do eixo ciência e tecnologia. Então, imagina, esses são muitos temas que podem ser abordados dentro desse eixo. Eixo 4, arte e estética. Então você pega, por exemplo, um conceito como indústria cultural. Ou você pega o tema, por exemplo, das músicas eletrônicas invadindo o São João de Campina Grande, Paraíba. Cara, temas ligados à arte e à estética. Você pegar, por exemplo, a questão do corpo, da corporeidade, tatuagem. São tantos temas possíveis que se poderá trabalhar dentro de arte e estética ou dentro de corporeidade, o corpo humano como um tema de condição humana. Vamos pegar o eixo 5, direitos sociais. É muito comum ter um tema de redação que fale de educação, saúde, de moradia, transporte, trabalho, entende? Previdência. Então, se você pegar a Constituição Brasileira, no artigo 6º, ela vai dizer o que são direitos sociais. Então, como é que você vai abordar um tema sobre educação, sobre trabalho, sobre previdência, sobre saúde, segurança, transporte? Como? Você não vai escrever assim solto. Você tem que pegar esse tema e dizer que ele faz parte do rol dos direitos sociais assegurados pela Constituição Brasileira no artigo 6º. Então, saber uma argumentação aqui dentro traz o tema para cá e começa a desenvolver a partir daqui. Direitos civis, nós já comentamos, mas repito, direitos civis estão assegurados na Constituição como sendo aqueles direitos especialmente ligados à liberdade de ir e vir, à liberdade de pensamento, de expressão, porque nós temos os direitos humanos, transformados depois em direitos civis, que cada sociedade, né, tem a obrigação de nacional e internacionalmente assegurar. Depois a gente tem os direitos sociais, que são os direitos que dão as condições materiais para uma vida digna. Tá? Então, dentro desse eixo, quais são os direitos civis? Então, eu preciso saber. Então, por exemplo, como eu havia citado, um tema de redação como intolerâncias e fanatismo. Então, intolerância e fanatismo, que é uma coisa que está crescendo muito em nossa sociedade contemporânea, ele é um subtema do eixo direitos civis. Então, se eu sei o que é um direito civil e quais são, olha só a argumentação que você vai poder desenvolver dentro desse tema. E, finalmente, instituições sociais. Então, se o tema for sobre educação, você poderá trabalhar o tema da educação dentro do eixo direitos sociais e dentro do eixo instituição. Então, olha só, se eu sei que educação é um direito social e que ela é também uma instituição escolar, que tem que cuidar da educação, eu conjugo dois eixos. Eu pego a argumentação do eixo 1 e pego a argumentação do outro eixo. E com isso eu tenho mais estratégias argumentativas para o meu trabalho persuasivo, dissertativo na redação. Então, instituições sociais. Então, Estado. O Estado existe para quê? Para que existe o Estado? Então, o Estado é uma instituição social, mas ele também pode estar no eixo ética e política. Então, você percebe que o mesmo tema pode estar em dois eixos. Isso dá mais elementos. Agora, para que existe o Estado? Na visão de quem? Esse vai ser um outro trabalho agora. Uma outra dica, que eu vou passar num outro momento para você, é saber quais são os filósofos, quais são os sociólogos que desenvolveram quais teses dentro de cada eixo. Então, dentro de cada eixo eu vou pegar vários temas e dentro de cada tema, qual foi a tese que um sociólogo, que um filósofo desenvolveu. Então, você precisa saber quais são os 7 eixos,
dentro de cada eixo, quais são os temas possíveis e dentro dos temas possíveis, quem falou o quê, que vai servir como a sua tese, tá certo? Então, agradeço muito a sua paciência por estar comigo nesse momento. Então, como dizia, meu nome é Celito, trabalho com filosofia, sociologia e com redação para o Enem. Então, convido você para caminhar conosco nessa preparação que você vai ter para fazer essa prova, tá certo? Caminhe conosco, estaremos juntos. Um abraço.